Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma conversa das nossas lives Despertar. A gente está começando um novo ciclo aqui. E esse novo ciclo não é mais sobre a leitura do livro dos anjinhos, não que não seja boa, mas é sobre temas específicos ligados aos nossos caminhos de autocura. Eu sou a Patrícia Ferreira, né? Estou passando a usar o nome da minha mãe, Patrícia Ferreira, e eu trabalho como médica, hoje atendo saúde mental, tenho pós-graduação em psiquiatria e também como mentora e terapeuta com abordagens integrativas, holísticas e diversas. Aqui você encontra cursos, projetos de autodesenvolvimento, né? Alguns projetos estão em construção, mas como eu estou num momento muito intenso da minha vida profissional, pessoal, e ao mesmo tempo também buscando me recuperar de um excesso de trabalho, as coisas não vão tão rápido, vão devagar. Inclusive as nossas lives aqui, elas estavam programadas para acontecer às 7h20, mas provavelmente eu vou ter que mudar meu horário de fazer exercício, então elas ficarão às 8h20, provavelmente, tá? Ainda não é certeza, então tem a ver muito com o horário que eu consigo me organizar aqui para estar com vocês. Então, esse tema da cura, ele é um tema muito fascinante, né? Para mim sempre foi muito fascinante, não é à toa que eu busquei trabalhar nessa área. E a cura hoje que eu compreendo não é a remissão de sintomas, não que a remissão de sintomas não faça parte da cura. A cura é sobre transcender aquilo que nos adoece. E esse é o principal ponto, que é onde a gente realmente tem equívocos, e é justamente por isso que a gente está sempre repetindo padrões de adoecimento. E aqui eu falo do adoecimento como um padrão de repetição, que pode ser um padrão de uma doença física, pode ser um padrão de uma doença emocional, pode ser um padrão de comportamento, uma doença mental, pode ser uma questão financeira, existencial, de trabalho, né? Relacional, tudo isso é sobre cura. O nome desse canal, Eu Sou a Cura, tem a ver com o eu sou, que é o caminho muito potente de entrar em contato com o nosso eu superior, e a cura, que a cura ela vem de dentro para fora, né? Que o sintoma seja para nós sempre um despertar de consciência. Então é sobre isso. A cura transcendente, ela passa primeiro por um processo de investigação profunda daquilo que a gente traz enquanto nosso sentir, enquanto nossa percepção, enquanto as nossas dificuldades. Então, nesse primeiro momento, a cura, ela... Só um pouquinho. Então, nesse primeiro momento, a cura, ela é a transcendência de quem nós somos na luz e na sombra. Então, começa com o método de investigação profunda de quem eu sou, né? Tanto é que durante muito tempo, dentro dos meus trabalhos, meus projetos, dos meus atendimentos, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: quem é você? Por quê? Porque esse quem é você, ele já contém... É claro que eu atendo pessoas em diversos níveis de consciência. E às vezes a pessoa está muito sintomática, está realmente num lugar de adoecimento, e ela segue o padrão de percepção materialista da doença, ou seja, eu vou encontrar a cura da doença fora de mim. Ela segue esse padrão, essa percepção. Se isso acontece, eu trato a pessoa dessa maneira. Por quê? Porque eu não tenho como obrigá-la a ter um novo nível de consciência. Mas quando a pessoa tem esse olhar mais profundo para a cura, o primeiro ponto é: quem sou eu? Luz e sombra. O que é que eu escondo debaixo do tapete que está levantando a poeira e que está me adoecendo? Então, o primeiro ponto é identificar as nossas sombras, porque é a partir dela que vem os nossos sintomas. É tudo aquilo que a gente se envergonha, que a gente reprime, que a gente coloca debaixo do tapete. Nessa investigação profunda da gente mesma, a gente vai olhar para aquilo que está inconsciente e consciente. A gente começa pelo consciente. Por quê? Porque tá mais fácil, né? Então, se eu tenho um sintoma aqui que conscientemente eu tenho crises de ansiedade, eu começo num lugar muito simples, identificando quando eu tenho as crises, identificando
o que é que desencadeia, quais são os gatilhos. Se eu tenho compulsão alimentar, eu identifico gatilhos, eu identifico coisas materiais, primeiro, aquilo que está visível aos meus olhos. Esse é o primeiro ponto. Desse primeiro ponto, eu já começo a compreender algo importante. Aqui, o que eu posso fazer aqui nesse lugar que vai transformar essa relação com esse sintoma. Então, se eu tenho, por exemplo, uma compulsão alimentar, se eu tenho uma crise de ansiedade, um transtorno de pânico, né? O que nesse momento da minha vida eu posso fazer de diferente. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma paciente minha que ela tem transtorno bipolar diagnosticado e faz uso de várias medicações, porque é necessário, né? E a gente ajustou algumas medicações dela e tudo mais, e ela me falou assim que ela aprendeu muito assistindo um filme, O Lado Bom da Vida, eu acho, que fala sobre um rapaz que é bipolar. E nesse processo ela viu ali, não adiantava, eu já falava isso para ela, mas ela precisou ver de outro ângulo que a cura dela também está no exercício físico. Então ela começou a correr, ela começou a se regular através da corrida, entendeu? Então, o primeiro ponto é qual sintoma se manifesta agora, como é que eu olho para ele e o que eu posso fazer para amenizá-lo. Claro, a maioria de nós está sempre ainda buscando lá fora. Eu busco um remédio, eu busco um floral. Por que eu parei de falar de floral, gente? Porque a relação que as pessoas estavam desenvolvendo com os florais era a mesma de um remédio. Eu passava aqui um floral para tratar a dependência emocional e tal. A pessoa acha que ela vai tomar um floral e ela vai parar de ter problema, por exemplo, com o pai, né, de dependência emocional com o pai. Vai ajudar bastante, mas o floral vai abrir novas percepções que são as percepções inconscientes, que aí a gente entra no segundo ponto, que é o que está oculto, né? O primeiro ponto é o que é o sintoma, qual é o meu sintoma, o que é que ele me mostra, e o segundo ponto, além desse sintoma, o que eu não estou vendo? Como é que eu vou acessar essa informação inconsciente aí e como é que eu vou transformá-la? Você pode acessar através de práticas de meditação, através mesmo da escrita, da autoobservação. Eu gosto muito de acessar isso que está no meu inconsciente a partir do momento em que eu durmo, né? Então, eu sou uma pessoa muito observadora, fico muito conectada aos meus insights. Então, às vezes eu estou olhando para um caminho de cura. Por exemplo, tem um sintoma aqui, vou dar um exemplo. Sei lá, se apresenta para mim um sintoma, questões ligadas ao meu filho, por exemplo. E eu não estou conseguindo acessar aquilo de uma forma consciente. Eu coloco aquele sintoma no centro da minha atenção, certo? Para que eu possa identificar as sombras que estão por ali. E aí, nesse processo, eu começo a olhar para o meu filho e a conversar com o inconsciente, principalmente antes de dormir, para que ele possa me enviar respostas daquilo que eu preciso atuar em mim para ajudar no sintoma do meu filho, entendeu? Então, eu uso muito as perguntas antes de dormir, a escrita, as meditações, eu uso outras práticas que eu tenho, como o EFT, por exemplo, todas as práticas que a gente tem, o floral, né, para que ele possa abrir esse olhar do inconsciente e nos ajudar a compreender aquele sintoma, para que a gente possa se reconectar com algo mais profundo em relação àquilo que a gente precisa transformar em nós, certo? Então, todo sintoma, a cura, gente, como eu falei, ela acontece em vários níveis. E a gente está numa fase no mundo onde a cura superficial já não nos sustenta mais, né? A gente busca por curas mais profundas, a gente busca pela compreensão do sintoma, a gente busca, sei lá, por um remédio, por uma organização interna, por algo que nos transforme. Então, a gente pode começar dessa forma, fazendo as perguntas certas, organizando os sintomas por ordem de prioridade na nossa vida, né? Então, como eu falei, tudo está na nossa sombra. A luz, inclusive a cura, porque a partir do momento que a gente olha para essa sombra, que a gente vai a partir dali fazer as perguntas certas e compreender a partir da consciência o que é que eu tenho que resolver ali dentro de mim que não está em resolução, entendeu? Então,
Vamos fazer esse movimento para a gente começar essa conversa sobre cura, como eu falei para vocês. Tudo isso está confluindo com o nome desse canal, o nome do canal do YouTube. Todo esse trabalho, ele é sobre acessar curas profundas para pessoas profundas. Curas que libertam, que transformam verdadeiramente, né? Que não é só a remissão do sintoma. Porque assim, gente, também tem aquele lado da pessoa negar o remédio. E aí ela fica ali, não, eu quero transmutar esse sintoma. Às vezes aquele sintoma já está no corpo físico ou no corpo mental, né? Então eu estou ali com um déficit de serotonina grave, né? Uma dificuldade ali de absorção. Eu preciso fazer um uso de um ansiolítico por um tempo até ter uma compreensão daquele sintoma, reorganizar a minha vida, né? Eu tenho uma paciente que ela está reorganizando a vida, né? Então, ela percebeu que ela chegou para mim com crises de pânico. Nesse processo das crises de pânico, ela percebeu que tinha tudo a ver com o excesso de trabalho. E aí, nesse processo, ela precisou reorganizar as crises e os processos dela com medicamento. Então, ela está se tratando. A nossa intenção é que ela faça esse tratamento por 1 ano. E nesse 1 ano é o tempo que ela vai organizar para pedir demissão, para fazer todas as... Ela já avisou que vai sair em 1 ano, já está organizando financeiramente, está organizando a sua vida, para que ela possa realmente investir no projeto que faz sentido para ela, entendeu? Então, ela percebeu isso a partir de uma crise de pânico, porque por trás do sintoma dela estava todo um processo de não olhar para aquilo que ela precisava transformar. Ela teve a coragem de fazer esse movimento, de se tratar, né? Então ela está fazendo um tratamento, ela já melhorou em 3 meses, ela já tem remissão total de sintomas com medicamento, né? Por quê? Porque ela precisou, porque era indicado. A gente vai medicar todo mundo? Não, né? Só quem precisa. Então ela está fazendo o tratamento. Nosso plano é de que ela fique por 1 ano até ela fazer essa transição de carreira, entendeu? Então, isso é você usar os benefícios da medicina convencional para tratar os seus sintomas, para que eles não fiquem ali também te impedindo de ter a força necessária para fazer as transformações, né? Porque às vezes a gente quer ficar brigando ali contra o sintoma, e ele faz mal e a gente não consegue fazer as transformações que precisam ser feitas. E ela entendeu com o processo terapêutico que ela precisa transformar. E aí ela está fazendo a transformação, entendeu? Então é sobre isso, é sobre você usar as ferramentas, mas não deixar de fazer a escuta profunda de si mesmo para compreender onde é que você precisa transformar, tá bom? Então a gente vai parar por aqui hoje. Como eu falei, as nossas conversas vão ser mais ou menos às 8h20, né? Hoje começou um pouco mais cedo. E elas vão ter essa pegada agora, né, de olhar para realmente a intenção desse canal, que é essa conversa mais profunda sobre cura, tá bom? Então, um abraço para vocês, gente, até mais.